Now? There. I went to lay down for a few minutes to rest before coming up to speak. Eu fui me deitar um pouquinho para descansar um pouco, eu também, antes da gente vir para cá falar. And as I was beginning to wake up and come out of the fog, E à medida que ele começou a acordar e saiu da neblina, né, do nevoeiro lá do sono dele, I heard somewhere in the distance the Hobbit's theme from Lord of the Rings. eu comecei a escutar um pouquinho o tema do Hobbit no Senhor dos Anéis. I thought this retreat's about to get really exciting. Esse acampamento vai começar a ficar parado agora mesmo. Do you know what that title, the Fellowship of the Ring, really means? Vocês sabem, já perceberam, né, notaram o que é que verdadeiramente significa o título, né, a Sociedade do Anel no Senhor dos Anéis? We often think of fellowship in our culture as just sort of casual friendship. Às vezes nós entendemos que sociedade, no caso fellowship, traduzido como comunhão, na nossa sociedade é somente um encontro casual, um ajuntamento casual. But true fellowship, the word koinonia in the Greek, Mas comunhão de verdade, sociedade de verdade, né, koinonia do grego, is really a participation together in some work. na verdade é uma participação conjunta num determinado tipo de trabalho. And in a way that inevitably we become close friends. E numa maneira que esse trabalho é executado de tal forma que nós nos tornamos amigos muito íntimos. Remember in the movie you have men, elves, dwarves. Então lembra-se que no filme você tem seres humanos, você tem os elfos, você tem os anões, But they all come together in a common cause. mas todos eles ali se juntam, independente do seu passado, independente da sua origem, com uma causa em comum. I think sometimes what we miss when we think about friendship or dating, boyfriends and girlfriends, Eu acho que uma das coisas que nós perdemos, a perspectiva que nós perdemos quando nós pensamos em amizade, no que diz respeito a um namoro com um namorado ou uma namorada, is that we forget we need to be friends before we're ever boyfriends or girlfriends. é que nós esquecemos que nós precisamos primeiro ser amigos, muito antes de nos tornarmos ou namorado ou namorada. And when we think about what friendship looks like, E quando nós agora vamos parar para pensar um pouquinho qual é o significado e o que é exatamente essa amizade, we find a passage that shows us what that should look like in Philippians 2, verses 3 through 11. em Filipenses 2, de 3 a 11, nós encontramos uma descrição do que é que essa amizade deve se igualar, o padrão que deve ser seguido para essa amizade. I'm going to ask Breno to read it. Então leamos, façamos a leitura da Escritura Sagrada agora em Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 11. Diz assim as Escrituras Sagradas: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, teach us how to love one another. Santíssimo Deus que estás nos céus, ensina-nos, Pai, a amar-nos uns aos outros, The way that our Lord Jesus loved us, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou, the way that you've made us for relationship with one another. da forma como o Senhor nos fez, nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, For your glory in Christ. pela tua glória em Cristo Jesus.
Amen. Amém. One of the problems in our culture in the United States right now is that we have a lack of relationships and friendships. Acho que um dos grandes problemas que hoje assolam a sociedade americana é a ausência de verdadeiras amizades. But we don't realize it Mas a gente não percebe isso. Não existe um entendimento de que esse é um problema. because we all have 10,000 friends on Facebook Porque a gente tem 10 mil amigos no Facebook and we're constantly twittering people e nós estamos constantemente escrevendo twitters para outras pessoas. and it gives us a mistaken sense that we have relationships when we have none. Nos cria essa falsa sensação de que nós estamos cheios de amigos, quando na verdade a gente não tem amigo nenhum. We communicate information with a lot of people and we have no friends. A gente comunica de muita informação para muitas pessoas, quando na verdade a gente não tem amigo nenhum. One of the things that we need to do when we think about dating, marriage, relationships E uma das coisas que a gente precisa fazer quando nós estamos pensando em namoro, casamento, noivado, is we need to pray that God would teach us how to be a friend. nós precisamos rogar a Deus, nós precisamos orar a Ele, pedindo que Ele nos ensine como sermos amigos. Do you really know how to be a friend? Você sabe verdadeiramente como ser um amigo? I'm not asking do you know a lot of people. Eu não estou perguntando se você conhece muita gente. I'm not asking if you're socially adept. Eu também não estou perguntando se você é capaz socialmente de se sociabilizar com as pessoas. I'm asking do you really know how to be a friend? O que eu estou perguntando é, você sabe verdadeiramente como ser um amigo? And to be a friend the way that we see friendship described here in Philippians. E ainda mais pertinente, ser um amigo da forma como está aqui descrito nas Escrituras em Filipenses. In other words, friendships ought to reflect the person and the character of Christ. Em outras palavras, amizade verdadeira, genuína, precisa refletir a pessoa e o caráter do Senhor Jesus Cristo. But very, very often, our relationships are tied up in knots. Mas muito frequentemente o que acontece é que nossos relacionamentos estão cheios de nós. In other words, especially young people in dating, while they would say they are close, those are often some of the most miserable and twisted of relationships. Por exemplo, muitos jovens, apesar deles dizerem que estão dentro de um relacionamento saudável, na verdade, aquele relacionamento é uma das situações mais miseráveis que eles podem estar vivendo. And I think James, if you look at James chapter 4, gives us a hint why. E Tiago, capítulo 4, nos dá uma dicasinha do porquê que é isso. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 4. Listen to what James says in James 4, verses 1 through 3. Escutem agora o que diz as Escrituras em Tiago 4, versos de 1 a 3. And keep in mind, he's addressing why are our relationships in the body of Christ often so bad. E mantenham em mente que o que ele está lidando aqui é com a resposta para a pergunta: por que é que os nossos relacionamentos, mesmo dentro do corpo de Cristo, geralmente se vão tão ruins? Eles geralmente são tão ruins. Bruno, read it, O please. texto diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esmanjares em vossos prazeres. Just 3. Why do we quarrel? Então, por que é que a gente discute? Por que é que a gente briga? Why does James say we have conflict? Por que é que Tiago está dizendo aqui que a gente tem conflitos? What's funny about that? Okay. Oh, okay. He says you want things and you don't have them. Ele diz claramente, vocês querem ter coisas, mas vocês não têm. And the point is you're frustrated that other people have them or won't give them to you. E o problema é que você está frustrado porque outras pessoas têm e elas não dão para vocês, elas não dividem com vocês. So you hate people and murder them in your heart. E aí vocês começam a odiar pessoas e assassiná-las em seus corações.
and you envy what others have because you wish you could have it, E aí você começa a invejar o que elas têm porque vocês desejam ter o que elas têm. and then you pray that God would give it to you and He doesn't, E aí você ora para que Deus dê para você aquilo que o outro tem, mas Deus não responde essa oração. but He doesn't give it to you because you want it for all the wrong reasons. Mas Ele não responde essa oração porque você quer isso por todas as razões erradas. In other words, our struggle very often is we make it all about us. Em outras palavras, as nossas lutas se resumem numa grande dificuldade. Nós fazemos tudo o que diz respeito a nós. Nós fazemos tudo se girar em torno de nós mesmos. We have a phrase in English, don't make it all about you. Nós temos uma sentença em inglês que diz o seguinte: não faça todas as coisas, não faça você o centro de todas as coisas. And when you think about dating, you really have to be careful not to make it all about you. E quando você pensa em relacionamento, é preciso que você entenda que você não pode fazer você o centro de todas as coisas. I don't think it's an error to say that much dating is a search for worshipers. Eu não acho errado que o entendimento de que muitos relacionamentos é uma busca de cultuadores pessoais, de pessoas que vão adorar o meu eu. We're looking for somebody to worship us. Nós estamos muitas vezes procurando pessoas que vão nos cultuar, nos elevar, nos adorar. Some young man to adore us. Um jovem, um rapaz jovem que vá fazer isso, no caso uma moça procura esse rapaz jovem para adorá-la. Some young woman to think that we're wonderful. Ou um rapaz que procura uma jovem que pense que ele é maravilhoso. We use Facebook to recon potential dates. Nós utilizamos o Facebook para ficar caçando namoros em potenciais, candidatos em potenciais para namoro. We were at the dinner table the other months ago, and I said to my daughter, Madeline, guys primarily use Facebook for recon. A gente estava na mesa de jantar na minha casa e eu disse para minha filha, Madeline, de 17 anos, disse, Madeline, geralmente, entenda isso, geralmente garotos usam Facebook somente para caçar futuras pretendentes. My wife looked at my teenage son and said, Hamilton, is that true? Minha esposa olhou para o meu filho adolescente e disse, Hamilton, isso é verdade? I said, yeah. Ele disse, claro que é. We use Facebook to recon other people, draw attention to ourselves. Nós utilizamos o Facebook, muitas pessoas utilizam o Facebook exatamente com esse objetivo, para reconhecer essas outras pessoas que estão aí e tentá-las direcionar a atenção delas para nós mesmos. We use it to troll and to flirt. You know what troll means? Yeah. Nós utilizamos para dar em cima de outras pessoas e para paquerar. We text people these inane little messages throughout the day. Nós ficamos mandando mensagens para essas pessoas que estão no Facebook ou na esfera da internet durante o dia inteiro. To remind people, remember me, look at me, think about me. Para ficar lembrando as pessoas, ei, eu estou aqui, eu existo, continuem pensando a meu respeito. In a sense, we're users. E de uma forma, em um certo senso, isso é usar as outras pessoas. We use other people in relationships to have fun or to be accepted or to have status. Nós terminamos usando outras pessoas para termos diversão, para nos divertirmos, para sermos reconhecidos, termos status e coisas dessa natureza. We have boyfriends or girlfriends for affirmation and indulgence. Nós temos namorados e namoradas não para um relacionamento sincero, mas para que nós tenhamos nossa afirmação pessoal e nos esbanjamos nessa autoindulgência. The relationship's miserable, but we won't break up because we'd rather be miserable in a relationship than alone without one. Estamos dentro de um relacionamento e muitas vezes esse relacionamento é horrível, nos deixa miserável. Mas nós preferimos continuar miseráveis e dentro de um relacionamento horrível do que perder o nosso adorador particular. Until the boredom becomes so miserable we just can't take it. Até o momento em que o peso é tão grande que aí realmente nós não conseguimos suportar mais. Or the strife becomes unbearable. Ou as discussões, as brigas se tornam insuportáveis. Or we see a chance to trade up. Ou finalmente nós encontramos uma chance de trocar por alguma outra pessoa, por algum outro adorador. Relationships are volatile because we have competing prides. Relacionamentos terminam sendo voláteis
Porque nós temos esses orgulhos competitivos dentro de nós. So, the first thing that we have to address with that is to really have true friendships, where we care about building up another rather than getting something for ourselves. Então a primeira coisa que nós precisamos endereçar na solução dessa realidade é em construir verdadeiras amizades, nas quais nós preferimos e procuramos atender aos outros do que às nossas próprias necessidades. And again, we see a perfect example of that in Christ in Philippians. Look back at verses 6 E and aí, following. vamos voltar agora para Filipenses, porque lá nós vemos o exemplo perfeito de Cristo no que diz respeito à construção dessa amizade. Cristo é o perfeito exemplo a que nós precisamos seguir. Look at what Paul says. He says that Christ existed in the form of God, but didn't regard equality with God something to be grasped or held on to. Veja no versículo 6 que o apóstolo Paulo afirma que Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. He emptied himself. Ele esvaziou-se a si mesmo. He took the form not of a king, but of a bond slave. Ele tomou a forma não de um rei soberano, mas a forma de um escravo. He became a man. Ele tornou-se um homem. He became obedient even unto death. Ele tornou-se obediente até o ponto da morte de cruz. But not an easy death at a ripe old age, dying in your sleep. E certamente essa morte não foi uma morte fácil, uma morte enquanto você envelhece progressivamente e morre simplesmente de velhice. And he died on the cross, Ele morreu na cruz do Calvário, which was the most horrible, humiliating, agonizing way you could die. que era a forma mais humilhante, agonizante, a forma mais terrível que alguém poderia morrer nos tempos do Senhor Jesus Cristo. The next time that you feel like your friends don't appreciate you, Da próxima vez que você se sentir que os seus amigos não apreciam muito quem você é, or you feel like nobody gives you credit, ou você acha que ninguém dá crédito nenhum para você, que ninguém te dá nenhum valor, think about what it was like for Jesus as a child and a young man. pense como é que Cristo deve ter se sentido como uma criança e como até um jovem moço. Sometimes I feel sorry for James, his brother. Às vezes eu sinto pena de Tiago, que era o seu irmão mais jovem. Can you imagine what it would be like to be the younger brother of Jesus? Será que você pode imaginar o que é que era ser o irmão mais jovem de Cristo? Something would be wrong around the house and Mary would yell out, "James!" Alguma coisa estava errada na casa, algum acidente acontecia e Maria automaticamente iria falar, Tiago. And he would say, "Why is it always me? Why don't you ever think it's Jesus?" E ele vai perguntar, poxa, mamãe, por que você acha que fui eu? Por que não foi Jesus? Because the parents would have learned, because James, it's never Jesus that did it. E aí Maria certamente iria responder, Tiago, nunca é Jesus. But then, just like Joseph's brothers hated him for making them look bad, E aí da mesma forma que os irmãos de José lá em Gênesis o odiavam, porque José fazia com que eles fossem mal vistos perante o exemplo do próprio José. you know there were times that James resented Jesus. Certamente deveria ter momentos em que Tiago ressentia Cristo. But again, imagine how horrible the cross was. Mas novamente, isso nos aponta novamente para a cruz. Imagine como horrível foi a cruz para Cristo. Take your Bibles and turn back to the book of Numbers, chapter 6. Vamos para Números, capítulo 6. Maybe you've probably heard this benediction in Numbers chapter 6, beginning in verse 24. Começando no verso 24, você provavelmente já escutou essa bênção que se encontra lá em Número 6, começando em 24. The Lord bless you and keep you. O Senhor te abençoe e te guarde. The Lord make his face shine on you O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti and be gracious to you. e tenha misericórdia de ti. The Lord lift up his countenance on you O Senhor sobre ti levante o rosto and give you peace. e te dê paz. Now invert that benediction. Agora inverta totalmente essa bênção. Imagine the opposite of that blessing as a curse. Imagine o oposto total dessa bênção
como uma maldição. The Lord curse you. Que o Senhor te amaldiçoe. The Lord forsake you. Que o Senhor te esqueça. The Lord turn his scowl and fury toward you. Que o Senhor direcione sobre você a sua fúria terrível. The Lord give you exactly what you deserve. Que o Senhor dê para você exatamente aquilo que você merece. The Lord make you to know infinite, eternal, agonizing turmoil. Que o Senhor faça você conhecer infinita, eterna, agonizante, desesperadora, um sentimento desesperador. That's what Christ endured on the cross. É exatamente isso, o inverso dessa bênção que Cristo experimentou na cruz. He endured the infinite, eternal wrath of his own Father. Ele suportou ali naquela cruz a infinita e eterna ira do seu próprio Pai. And of course, none of us can do that for someone else the way Christ died for us. E obviamente que nós não podemos fazer isso por ninguém da forma como Cristo fez por nós. But that should be the standard for how we strive to be a friend. Mas ainda assim, o padrão de Cristo precisa ser o nosso padrão de como sermos amigos. You see, the problem for us is not that we're underappreciated or have too little self-esteem. O nosso problema não é que nós temos pouca autoestima, ou o nosso problema também não é que nós não somos apreciados pelos outros. The problem is we estimate ourselves too highly and we wish that others would too. O problema é que nós temos uma visão muito alta a respeito de nós mesmos. Nós pensamos muito alto a respeito de nós mesmos e queremos que os outros tenham essa mesma visão. We make too little of Christ and too much of ourselves. Nós fazemos muito pouco de Cristo e muito de nós mesmos. So we have a very slang phrase, and again in English, sometimes we say, you need to get over yourself. Nós temos uma gíria em inglês que significa você precisa superar-se a si mesmo. Você precisa reconhecer quem você verdadeiramente é. Don't make it all about you. Simplesmente não faça tudo, não faça com que as coisas girem ao seu redor. Sometimes we add, you're just not that important. E às vezes a gente faz um adendo, simplesmente você não é tão importante assim. Do you sit here today and you feel lonely and isolated and ignored? Você se senta aqui hoje e se encontra solitário, sozinho, ignorado. Again, consider Christ. Você pode simpatizar com Cristo. How he was lonely and ignored and hated Você and pode simpatizar com Cristo como ele foi sozinho, como ele esteve desamparado, como ele foi crucificado e verdadeiramente amassado ali na cruz do Calvário. And until you and I can get our eyes off of ourselves, we'll continue to be miserable. Até o momento em que nós não conseguirmos tirar os nossos olhos de nós mesmos, até o momento que nós não pararmos de fazermos que nós sejamos o centro de todas as coisas, nós não vamos parar de nos sentirmos miseráveis. In other words, as long as you try to live in your own ego-verse instead of God's universe, you'll be miserable. Em outras palavras, enquanto você continuar insistindo em morar no seu egoverso, ao invés de você morar no universo de Deus, você vai continuar se sentindo miserável. Now here's why. Think about that. When you are at the center of your universe in your mind, porque pense comigo agora, quando você se torna o centro do universo na sua própria cabeça, you've basically raised yourself up as your own God. Você simplesmente elevou você mesmo ao status do seu próprio Deus. Você tornou-se Deus. That means any threat to you Isso significa que qualquer ameaça à sua própria pessoa is a threat to your God. É uma ameaça ao seu Deus. That's a miserable place to be. Esse é um lugar miserável para se encontrar. Humility is a wonderfully freeing thing. A humildade é uma coisa extraordinária e uma coisa que nos liberta. And so pray that God would teach you and enable you to be a true friend. Então rogue a Deus para que ele possa capacitar você a ser um verdadeiro amigo. There's a saying in our culture. Existe outro dito na nossa cultura. Why are manners important? Porque maneiras são importantes. Porque educação é algo importante, educação caseira nesse sentido.
Because manners constantly remind you that other people are more important than you are. Porque as maneiras, quando nós utilizamos, elas sempre nos lembram que outras pessoas são mais importantes do que nós. Are you making others more important than you are? Você tem feito outras pessoas mais importantes do que você mesmo? Are you thinking about their interest and their needs and their priorities? Você tem pensado nos interesses de outras pessoas, nas necessidades de outras pessoas, nas prioridades de outras pessoas, ao invés das suas necessidades e das suas prioridades? Are you demanding what you're due, or are you voluntarily setting it aside in order to minister to others? Você está requerindo, exigindo aquilo que você acha que é seu? Ou você está colocando essas coisas para trás, essas coisas de lado, e está se dedicando e servindo a outras pessoas? Proverbs tells us that a friend is born for adversity. Provérbios nos diz que um amigo nasceu para lidar conosco na adversidade. In other words, are you a friend not just when it's fun and you're appreciated? Em outras palavras, você tem sido amigo mesmo quando a situação não é tão engraçada, não é tão divertida, e mesmo quando você não é tão apreciado enquanto amigo. And not just when it's miserable, but you're still appreciated. Ou você tem sido amigo mesmo numa situação miserável e mesmo não sendo tão apreciado. Are you a friend to others when it's miserable and they don't even give you any credit for going through the misery? Você tem se mantido amigo e sido amigo de pessoas em situações miseráveis, mesmo quando elas nem lhes dão crédito por você terem se mantido amigos naquela situação terrível. Proverbs also tells us that faithful are the wounds of a friend. Provérbios também nos ensina que fiéis são o ventre dos nossos amigos. Do you love people enough to say the hard things when you know that they won't appreciate you for it? Você ama as pessoas o suficiente e é amigas delas o suficiente para dizer para elas aquilo que é verdade, mesmo quando você sabe que essa verdade não vai ser tão bem recebida? To say them in love and not in anger. Dirigir-se a elas em amor, não em raiva, não em ira. But to still say the hard things. Mas ainda assim dizer aquelas coisas que são difíceis. Here's the point in all of that. If relationships are going to be good, we have to have our eyes off of ourselves. E esse é o ponto principal que eu quero estressar. Para que relacionamentos verdadeiramente funcionem, nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. In my room, there is a big wall mirror. Well, if not a wall mirror, a bathroom mirror. No meu quarto tem um espelho bem grande. And in my shaving kit, there's a really tiny mirror. E no meu kit de barbear tem um espelho bem pequenininho. And I would argue that most of us need to get rid of the bigger mirror and get a smaller mirror. E eu quero propor que nós, nesta tarde, precisamos nos livrar do espelhão e começar a nos olhar pelo espelhinho. When you think about relationships with other people, are you thinking about how to find fulfillment and happiness yourself? Quando você pensa em relacionamento e em se relacionar com outras pessoas, você está pensando em como encontrar satisfação para você mesmo? Or how to serve and encourage others? Ou como servir e encorajar a outras pessoas, aqueles outros que você está se relacionando? When's the last time you said something hard to a friend in love because you were concerned for them? Quando foi a última vez que você disse algo em amor a um amigo porque você estava verdadeiramente preocupado com ele? Algo difícil de se dizer. That's the practice of friendship. Essa é a prática da verdadeira amizade. How do you treat the weird kid? Como é que você trata aquele garoto que é um pouco estranho? You show a lot about how you love Christ by the way you treat the weird kid. Você mostra muito o que é verdadeiramente amar a Cristo, estar com Cristo, quando você demonstra o seu amor por aquele que é um pouco diferente. But to treat him with the love of Christ is the practice of friendship. E é exatamente quando nós tratamos esse rapaz ou essa moça diferente dessa maneira que nós mostramos o amor de Cristo. He's still made in the image of God. Ele também é feito na imagem de Deus. If he's a Christian, he's your brother in Christ. Se ele é um cristão, ele é seu irmão em Cristo. Do you pray for God to teach you how to be a friend? Você tem rogado a Deus para que ele ensine a você a ser verdadeiramente um amigo.
And do you pray for your friends and always strive to point them toward Christ? E você tem orado pelos seus amigos e sempre tenta apontá-los na direção de Cristo. Do you have those kind of friends in your life? É esse tipo de amigos que você tem e busca na sua vida pessoal? Do you have friends and not just groupies? Você tem amigos e não somente fãs? J.C. Ryle, who was the Bishop of Liverpool in the Anglican Church over 100 years ago. Há 100 anos atrás existia um bispo em Liverpool chamado J.C. Ryle. Said, make it your business. He was writing to young people. Ele escreveu para jovens dizendo o seguinte: He said, make it your business to never have a friend who will not be good for your soul. E o que ele escreveu foi que seja do seu alto interesse você não ter um amigo que não seja bom para a sua alma. And he goes on to say, I'm not saying we can't be cordial. E ele continua a sua argumentação. Não estou dizendo que nós não podemos ser cordiais. But he said, your closest friends need to be those who will be a blessing to your soul. Mas ele continua também a argumentação dizendo que nós precisamos é que os nossos amigos mais próximos sejam aqueles que serão bênção para a nossa alma. Are you that kind of friend? Você é esse tipo de amigo que é bênção para a alma dos outros? Do you have those kind of friends? Você tem esse tipo de amigos? Be a friend. Seja uma amiga, seja um amigo. As I look out, you're young. E da minha perspectiva aqui, eu vejo vocês são jovens. The older I get, the younger you look. E o mais velho que eu me torno, mais jovem vocês parecem. Be a friend. Sejam amigos. Have friends that encourage you in your walk with Christ. E busquem amigos que encorajam vocês e apoiam vocês na sua caminhada com Jesus Cristo. Learn to be an encouragement and a friend. Aprenda a ser um encorajamento e a ser verdadeiramente um amigo. Pray that God would teach you how to serve as a friend. Rogue a Deus que ensine a você como você pode servir enquanto amigo. And all the other things will take care of themselves in due E time. todas as outras coisas vão cair no seu lugar, elas vão se encaixar no seu tempo devido. Pray that God would teach you more and more how to be a true friend. Rogue a Deus que Ele ensine você mais e mais como ser um amigo de verdade. Let's pray together. Vamos orar. Father in heaven, we do praise you for how far down Christ has come for us. Pai Celestial, nós te rogamos por quão longe Cristo teve que descer dos céus. Lord, make us marvel first that you would love us that way. Senhor, ajude-nos a nos tornarmos cada vez mais como Cristo, para que o Senhor nos ame cada vez mais. But teach us also to love others after the same pattern. Mas, Senhor, ensina-nos também a amar a outros de acordo com o padrão do nosso Senhor Jesus. Make us see ourselves as more and more unimportant. Faça-nos ver, Senhor, a nós mesmos cada vez mais como menos e menos e menos importantes. That we might in love lift and encourage others toward Christ. E que em amor, Pai, nós possamos levantar pessoas em oração, dirigir outras pessoas em oração e encorajá-los na direção de Cristo. Teach us, Father, to love the way that you've loved us. Ó Senhor, ensina-nos a amar da forma como o Senhor nos ama e nos amou. In Christ's name, amen. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.